Fala galera, vamos hoje fazer um passo a passo para montar um servidor Node. Vamos lá. Primeiramente, nós temos que baixar o Node.js no site, nodejs.org. Então vamos aqui, você pode clicar nessa versão 16.3. Vai fazer o download, eu não vou fazer o download porque eu já tenho na minha máquina. Então depois disso, nós vamos criar uma pastinha, Vamos criar aqui um diretório para colocar o nosso projeto. Então a gente vai colocar aqui, vai criar a pastinha, eu já criei nesse local, tutoriais, projeto 1. Então depois disso nós vamos para o nosso VS Code. Isso mesmo, o VS Code, se você não baixou, baixe também o VS Code no site da Microsoft. Você pode procurar VS Code, é simples, é rapidinho, você baixa. Então depois disso a gente vai para o nosso VS Code. Vamos rodar aqui, deixa eu limpar esse console. Limpar o console. Agora vamos rodar npm init, que vai ser o início do nosso projeto. Então ele vai pedir o nome do projeto, vamos colocar aqui projeto 1. Vamos dar enter. Pode colocar, no caso pode deixar em branco, não vai afetar nada. Isso aqui são algumas configurações do nosso projeto. Ele vai perguntar se está ok, você dá um enter e ele vai criar o nosso package.json. Depois que ele criar o nosso package.json, vamos instalar um módulo do HTTP para podermos criar as nossas, configurar o nosso servidor. Então, o comandinho que a gente vai rodar é npm i, que significa ou você pode colocar npm install, o nome HTTP, que é o pacote que a gente vai querer instalar, -save. Ele vai rodar, vai instalar o nosso pacote. Agora também nós vamos instalar o Express, para podermos criar as nossas rotas, Então vamos colocar o mesmo comando, npm, no caso eu vou colocar npmi, abreviando o install, express, -s. O -s é para salvarmos o nosso package.json. Então pode ver aqui que logo depois que instalar o pacote, ele vai aparecer aqui, express, salvo. Então quando a gente dá o ponto -s, ele vai salvar para que a gente possa depois rodar o npm install e ele instalar os módulos que fazem parte desse pacote. Depois disso, nós vamos criar um arquivo JS que vai ser o nosso inicializador do nosso projeto. Então a gente pode vir aqui no VS Code, dar um new file, eu vou dar o nome de app.js. Ele vai criar o nosso app em branco, só reduzir aqui um pouco. Ele vai reduzir aqui. Então, e a gente vai fazer o quê? A gente vai começar fazendo a importação do módulo HTTP. Então vamos dar const, vamos criar esse tipo variável constante, HTTP igual a require HTTP. Para a gente poder utilizar as funções do HTTP que nós fizemos no download. Vamos criar também uma constante do tipo express. E vamos fazer o require do Express que a gente instalou. Vamos dar um Ctrl S para salvar o arquivo. Após isso, nós vamos criar aqui também, vamos fazer agora criar a nossa instância do nosso servidor, que vai ser onde vai rodar, onde configuraremos a porta e tudo mais para podermos ter o nosso servidor de Node. Então vamos criar por o comando HTTP, que é da variável que criamos, HTTP. Vamos dar o comando create server. Após o comando create server, passamos o express para ele. Depois do express, vamos colocar a configuração da porta onde ele vai estar ouvindo. Então vamos colocar o comando listen. Vamos dar o número da porta. Então no caso eu vou colocar 8080. E vamos colocar uma função de retorno. Uma função de retorno, dizendo para ele que o servidor vai estar em pé. Então vamos colocar aqui um console.log. Passando aqui. Ver só ver se eu abrir e fechei chaves. No caso eu já fechei aqui, então eu tenho que jogar lá para o final. Então vamos dar um console log. Deixa eu jogar para outra linha para ficar mais visível. Vamos colocar aqui, dar um console log, então vamos colocar aqui servidor rodando local na porta 8080.
Então nós vamos criar essa função. Então o nosso aplicativo já vai estar rodando. Ele está com um errinho. Só ver aqui. Onde foi o errinho do nosso Node Express. HTTP. Abriu, fechou. Não tem essa ponto e vírgula. Salvamos. E rodamos o comando node app dentro da pastinha. Aqui a gente vai ter o nosso console log já, dizendo que nós temos o nosso servidor rodando, né? Então na porta 8080. Então se nós irmos aqui no nosso navegador, voltando aqui na página, a gente colocar aqui localhost 2.8080, ele vai buscar o nosso servidor rodando. No caso, ele vai rodar, então ele vai tentar acessar o servidor, porém ele não vai encontrar, porque ele não tem uma rota inicial. Então o que nós vamos fazer? Vamos criar a nossa primeira rota. E vamos criar agora a nossa primeira rota, né? A rota inicial do nosso projeto, para que você veja, né, consultando a rota, que a API está em pé. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai criar uma constante chamada app, e vamos passar um require, chamando o próprio Express, né? O Express, fazendo o require do Express e executando essa função. No caso, eu posso comentar esse ponto do Express, né? A variável que eu criei. E aqui eu vou colocar passando o app. Beleza. Passando o app aqui, nós agora iremos criar a primeira rota, né? Então eu vou passar o app, ponto, o método dele, né? Que pode ser post, get, put. Então eu vou passar o método get. Colocar aqui a rota, né, o retorno, a rota que eu quero que seja acionada. E aqui eu vou colocar uma vírgula. E vamos passar uma função. Passando o request e o response. O request é os dados que são enviados e o response é a função que retorna os valores. Então vamos passar isso. E vamos dar um response, né, que é o res.send, para que seja enviado para o retorno, né, dessa nossa API, dessa nossa rota, o valor servidor iniciado com o Express na porta 8080. Após fazermos isso, dar um Ctrl S, salvar e vamos rodar novamente o nosso comando. Então vamos dar o node app. Ele vai informar que o servidor está rodando na porta 8080. Nós agora podemos voltar lá no navegador, né? Executamos localhost 8080. Ele já nos retorna servidor iniciado com Express na porta 80, que é o mesmo valor, né, que nós demos aqui na nossa API. Aqui, né, criando essa rotinha. Então é isso, galera. Ficamos por aqui com esse primeiro tutorial. Espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem. E se você acha que foi útil para você, marque aquele seu amigo. Muito obrigado. Valeu!